João Marcos, esse é o nome completo desse escritor. João Marcos era filho de alguém, de uma mulher chamada Maria, uma pessoa muito famosa, muito proeminente da igreja primitiva em Jerusalém, uma mulher de posse e prestígio. A gente vai encontrar a igreja reunida na casa dela em Atos capítulo 12, quando Pedro estava preso, ia ser decapitado no outro dia, e o Senhor interveio, ouviu as orações da igreja. Era companheiro de ministério de Paulo e de Barnabé, foi na primeira viagem missionária, teve um problema lá, voltou para casa. Pedro o considerava muito, muito mesmo, era companheiro de ministério de Pedro também, e em 1 Pedro 5,13, Pedro fala: meu filho Marcos. Marcos recebeu de Pedro, do apóstolo Pedro, grande parte das informações contidas nesse evangelho que nós vamos estudar. Foi através do convívio com Pedro, das conversas com Pedro, que esse evangelho foi registrado. Alguns estudiosos, alguns teólogos chamam o evangelho de Pedro. Segundo Papias, um estudioso lá do primeiro século, ele, citando uma fonte mais antiga, uma fonte de textos mais antigos, Marcos foi um grande cooperador de Pedro e seu amigo íntimo, de quem ouviu os ensinos e as realizações de Jesus Cristo. João Marcos teve o privilégio de viajar com Paulo nas viagens missionárias. Foi alguém importante no ministério de Paulo, apesar da confusão que teve, porque ele voltou da primeira viagem, era primo de Barnabé. Depois ele viajou com Barnabé para Chipre, pregando a palavra do Senhor, lá em Atos 15, e cerca de 12 anos mais tarde foi convidado por Paulo para acompanhá-lo, está lá em Colossenses 4:10, e Filipenses 20, e Filemão 24. Pouco antes de ser executado pelo Império Romano, Paulo manda chamar Marcos, lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo 4:11, para seguir anunciando o evangelho com ele, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação. Assim como todos os 4 evangelhos têm um propósito específico, o propósito de Mateus, por exemplo, era falar de Jesus para os judeus. O evangelho de Marcos, ele escreve para os gentios, principalmente para a igreja que estava na capital do império, para a igreja em Roma. Ele apresenta Jesus como servo sofredor. 40% do texto de Marcos mostra e narra a história de Jesus em Jerusalém nos últimos dias de Jesus. Marcos está mais interessado nas ações de Jesus. Marcos não fala muito dos ensinos de Jesus, mas das ações de Jesus. Tem 18 milagres e apenas 4 parábolas, diferente dos outros evangelhos. É o que menos cita o Antigo Testamento. Marcos explica costumes judaicos, expressões em latim. Marcos é o evangelho mais traduzido, é o texto mais traduzido dos livros da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. Por quê? Porque ele é pequeno, ele já mostra quem é Jesus, já fala na prática quem quer ouvir sobre Jesus. Marcos, o servo do Senhor, foi assassinado de forma horrível por amor ao evangelho. Ele que escreveu esse evangelho foi amarrado a cavalos e os cavalos foram soltos até ele falecer, até ele morrer. A sua vida foi tirada. E a ênfase desse evangelho é o servo sofredor. E Jesus fala em Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o resumo de Marcos, no aspecto de que podemos introduzir o texto que nós vamos estudar.